Programa Sala de Visitas está de volta hoje falando sobre diabetes infantil com o vereador Gilberto Natalini do PV e com a endocrinologista Carla Mello. A doutora falava no bloco anterior sobre os tipos de insulina que a sociedade pede para o governo disponibilizar para o tratamento de crianças e adolescentes. Queria que você explicasse os benefícios desses tipos de insulina. Bom, então, além dessa questão que nós já havíamos comentado do momento de aplicação, um que eu julgo o principal é a questão da hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? É a baixa do açúcar no sangue, né? E isso gera sintomas. Sintomas como suar muito, ficar tremendo, ficar muito irritada, a criança, o adolescente, falta glicose em áreas nobres, como por exemplo o cérebro. Então, hipoglicemia é algo que pode evoluir desde sintomas como esse que eu estou falando, um tremor, sudorese, o paciente sua muito, até convulsões, perda de consciência, coma hipoglicêmico, né? Então, nós temos que tentar evitar, principalmente nessa população que está em franco processo de desenvolvimento, essas crianças, esses adolescentes, nós temos que tentar evitar essas crises de hipoglicemia. Problema, a insulina regular humana, por ter uma ação muito longa, ela demora a entrar no sangue e ela ainda age por bastante tempo. E essa ação por tempo prolongado gera o que nós chamamos de hipoglicemias, que são essas baixas de açúcar no sangue, tardiamente, muito tempo depois da refeição. Então, e pode evoluir para quadros mais graves. Pode ser um quadro leve, mas pode evoluir para quadros mais graves. Existem diversos estudos na literatura médica, né, demonstrando que a insulina que nós estamos pleiteando, ela causa menos esses quadros de hipoglicemias, principalmente as hipoglicemias graves e noturnas, que é o que nós realmente não queremos que nossas crianças e adolescentes, e mesmo os adultos, qualquer pessoa com diabetes passe. Queria que você explicasse, doutora, quando que os pais devem se preocupar e ter uma atenção maior com relação ao diabetes? Quais são os sintomas que uma criança pode apresentar? Você falou da questão da hipoglicemia. Eu queria até falar de um caso que aconteceu comigo. Meu filho, quando nasceu, ele teve hipoglicemia na maternidade e ele teve que ficar internado na UTI. Por conta disso. E foi um quadro que te assustou, né, Adriana? Muito, muito. Então, você imagina uma criança que usa insulina, que a ação dela é baixar o açúcar no sangue. E se ela for administrada numa dose a mais do que deve, ou se ela agir por um período maior do que deve, ela pode causar esses quadros de hipoglicemia. Agora, imagine isso acontecendo enquanto uma criança dorme à noite. Então, é um quadro que assusta. E prejudica, tem um prejuízo muito grande na qualidade de vida, não só da criança, mas de todos os que estão envolvidos no tratamento dessa criança, a mãe, o pai, né? Então, realmente é um quadro que nós devemos evitar, o de hipoglicemias. E a substituição dessa insulina regular hoje disponibilizada é justamente visando não só a melhora da qualidade de vida, mas por redução das hipoglicemias, os quadros de hipoglicemia que você vivenciou. Então, quais são os sintomas, doutora? Vamos lá. Do diabetes ou da hipo? Do diabetes. Do diabetes. Então, a mãe deve desconfiar que seu filho tem diabetes se ele está comendo muito, mesmo assim perdendo peso. Isso já é uma coisa que deveria chamar a atenção. Isso a gente conta desde de bebê? Em qualquer idade. Né? O diabetes do tipo 1, ele é mais diagnosticado entre crianças, e principalmente o menino, ele diagnostica mais próximo da adolescência, a menina um pouquinho mais precoce, mas enfim. É um tipo de diagnóstico que se faz muito precocemente. Então, se o seu filho está apresentando, urinando muito, voltou a fazer xixi na cama, ele já tinha parado, já tem 8 anos de idade, voltou a fazer xixi na cama, está levantando à noite 3, 4 vezes para ir ao banheiro, fazer xixi. Se ele está comendo muito e mesmo assim perdendo peso. Então, esses são sintomas muito clássicos de diabetes em crianças e adolescentes. Urinar muito, beber muita água, comer muito e mesmo assim perder peso. Então, são situações que devem chamar a atenção. Agora, uma pessoa que tem diabetes, uma criança, ela pode ter qualidade de vida? Sim. Quais são os tratamentos que ela tem? Se ela não fizer esse tratamento correto, quais são as consequências disso? Muito boa pergunta. Primeiro que qualidade de vida com tratamento adequado é possível, sim. Esse ano eu completo 40 anos de diabetes, diagnóstico de diabetes tipo 1 que se iniciou na infância. Olha, minha qualidade de vida sempre foi muito boa, né? Fiz esporte a vida inteira, viajei praticando esporte em outros estados, outras cidades, não tive prejuízo escolar pelo diagnóstico do diabetes, fiz faculdade, uma faculdade estressante, né? O vereador sabe bem como é estressante a nossa faculdade de medicina, mas eu não sinto que tive grandes prejuízos. Óbvio que seria mais fácil não ter diabetes, mas é algo que, se a gente trata de maneira adequada, a qualidade de vida, ela pode sim ser uma qualidade de vida muito boa, né?
com tratamento adequado. E quais são as consequências para quem não faz esse tratamento? Problema. Se você não trata bem, o outro lado da história, não tratando adequadamente, nós podemos evoluir para o surgimento e desenvolvimento de complicações do diabetes, que essas sim comprometem muito a qualidade de vida de uma pessoa. Ela pode ter problemas na visão, né, que tenha sangramentos de fundo de olho, como nós chamamos, e que pode evoluir para a perda da visão, cegueira. Aliás, é a principal causa de cegueira adquirida, é o diabetes. Esse paciente ele pode ter prejuízos na função do rim, pelas glicemias, pelo açúcar no sangue muito alto, isso pode causar prejuízo na função do rim e ele evoluir para uma necessidade de diálise e transplante. Essas complicações, além de comprometerem excessivamente a qualidade de vida da pessoa, ela traz custos para a saúde pública, nos 3 níveis. Então, veja, a gente está falando de complicações que advêm do mau controle e que, além de comprometer a qualidade, ainda aumenta o custo do tratamento. Outra complicação que pode surgir, amputações. E são todas complicações tão graves, né, que podem evoluir para uma incapacitação permanente desse indivíduo. E agora, esses problemas também podem atingir crianças? Sim. Ou aí demora mais? Como que também? Então, ele na verdade, com o controle inadequado, as complicações começam a se instalar. Como o quadro do diabetes tipo 1 geralmente é diagnosticado na criança e no adolescente, ele vai com mau controle, tendo a instalação dessas complicações, que em algum momento da vida dele, elas podem aparecer. E olha, eu já vi adolescentes com cegueira causada por diabetes. Eu também. A doença é uma doença respeitável, vamos dizer, a gente não pode brincar com ela, né? E, na verdade, o que nós queremos, o que a doutora nos procurou, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é para que as políticas públicas, tanto em nível nacional como em nível estadual e na cidade, por exemplo, como São Paulo, nós já falamos o número de pessoas que a doença afeta, é que as políticas públicas voltem o olho, porque a hipertensão e o diabetes são as 2 maiores causas de mortalidade e adoecimento do brasileiro. Então, o governo tem que olhar essa doença, porque são milhares de pessoas que adoecem e que falecem, morrem por conta dessa doença. Então, é preciso ter um olhar especial para uma doença que atinge muita gente. O que a doutora está trazendo como reivindicação é que o Ministério da Saúde regulamente, no cardápio dos medicamentos, um tipo de insulina que vai fazer isso que ela disse. A pessoa vai tomar na hora do almoço e ela vai ter uma ação ultra rápida e ela vai ajudar a pessoa a digerir a comida dentro do sangue, né? A controlar aquele pico de hiperglicemia que ele teria. Isso não é uma coisa de um custo exorbitante, não é exorbitante, é tolerável, né? Agora, o Sistema Único de Saúde, ele está muito combalido, porque ele trabalha sempre trabalhou e cada vez está trabalhando mais com menos dinheiro. A verba é insuficiente, muito insuficiente. E a gestão do sistema de saúde também, conforme vai passando o tempo, ela está ficando também a desejar. Os gestores estão agindo, muitas vezes, de uma forma aquém do esperado. Então, está aí a epidemia de dengue, tá certo? Está aí, para todo mundo ver. Então, o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a doutora Carla Mello, que é especialista e diretora, e os familiares e os pacientes com esse tipo de diabetes querem, é que o Ministério regulamente esse tipo de insulina que ela está descrevendo. E nós aqui da Câmara Municipal, e eu particularmente, que como sou médico, tenho um olhar muito especial para a questão da saúde, a gente está sempre brigando para que as coisas aconteçam. Eu brigo aqui pelo meu município. Forma, né? Eu queria saber de que forma a Câmara pode contribuir. A pressão, é isso aqui que nós estamos fazendo, essa entrevista que a população vai ver, buscar o apoio das pessoas, o apoio dos meus colegas vereadores, o apoio do município de São Paulo, para que a gente vá ao Ministério com força, porque quando São Paulo fala, todo mundo escuta, né? Vá com força para eles incluírem isso na cesta básica e distribuição gratuita, porque, infelizmente, o brasileiro médio não tem condição de comprar todos os medicamentos do seu bolso
porque precisa, não tem condição. Se for deixar para o pai e a mãe comprar, a criança vai acabar ficando sem o medicamento. E olha que eles já priorizam. É interessante isso, quando você vê um núcleo familiar com uma criança com diabetes, nós sabemos que os pais priorizam, mas a condição financeira dele não dá para atender a necessidade. Agora, uma pergunta, agora o que você comentou, né, como é que a gente está lutando para conseguir isso, são duas vias. Eu agradeço muito ao vereador Natalini pelo apoio que tem dado à nossa petição, que na verdade é uma força política. E nós temos também uma parte de convencimento técnico-científico. Isso já está acontecendo, nós já estamos discutindo do ponto de vista técnico-científico com o Ministério da Saúde, e então são duas linhas, né? Mas a força política, ela realmente mostra o interesse da população inteira. Há 20 anos atrás, quando eu fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES, que reúne todos os secretários municipais de saúde do Brasil. Hoje são 5.600 municípios. Eu fui presidente desse conselho até 2000. Na época, nós não tínhamos na rede pública distribuição de medicamento gratuito, eram pouquíssimos. E nós discutimos com o Ministério da Saúde a tal da cesta de medicamentos do SUS. E aí foi a Sociedade de Endocrinologia, a ANAD, o Dr. Fábio, que é nosso amigo, nosso colega, tivemos em Brasília muitas vezes, eu como CONASEMS e os outros, junto ao ministro, para que fizesse uma lista dos medicamentos básicos para hipertensão, para diabetes, para alguns tipos de reumatismo, anti-inflamatórios, enfim, analgésicos. Hoje são 186 medicamentos, aproximadamente, que tem na cesta básica do Sistema Único de Saúde. Só que isso já é insuficiente, porque a medicina avança, a ciência avança, a endocrinologia avança e outras especialidades, e é preciso acrescentar. E o governo tem dificuldade de discutir esse aumento. Por quê? O governo tem que acompanhar, porque isso tem custo e o governo tem que pôr recurso novo no SUS. Não tem jeito, não adianta estacionar ou ir diminuindo, como tem acontecido a parte do governo, principalmente o governo federal, diminuindo o recurso. Tem que pôr dinheiro novo, por quê? Porque a vida de 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, depende dessas coisas todas que nós estamos falando aqui. É disso que se trata. Nós, inclusive, vamos fazer aqui um evento proximamente, aqui na Câmara. Eu quero convidar todos, quero convidar você, os telespectadores, junto com a doutora Carla, a sociedade, para discutir aqui na Câmara, do ponto de vista técnico, aprofundar esse debate sobre a necessidade da diabetes, da insulina do tratamento para o diabetes tipo 1, diabetes da criança e do adolescente. Agora o senhor falou que é uma doença respeitável. E ela tem aumentado por conta da obesidade nas crianças? Tem. Que a obesidade tem aumentado e, consequentemente, o diabetes também. Isso, aí está acontecendo, porque antigamente se chamava o diabetes tipo 1 de diabetes infanto-juvenil, porque era a única forma de diabetes que se instalava nessa população. Hoje, pela obesidade das nossas crianças, nós já estamos tendo o diagnóstico do diabetes tipo 2, que quem são os diabéticos tipo 2? Acima de 45 anos, com história familiar. Tem todo um conjunto de necessidades para esse diagnóstico aparecer. Mas esse diagnóstico está acontecendo precocemente de diabetes tipo 2, que é mais comum do adulto, em nossas crianças, pelo aumento da obesidade. Daí, vereador, é muito importante também que as nossas escolas, daí precisa ter também saúde e educação, precisa interagir para que nossas crianças aprendam que alimentação adequada, né, prática de exercício regular, tudo isso vai deixá-la com menos chance de ter esse diagnóstico de diabetes, que é pesado. Nós sabemos que é um diagnóstico pesado. Doutora, quando eu fui secretário de saúde do município de Diadema, de 97 a 2000, nós instituímos, já tinha lá esse trabalho, mas nós ampliamos muito, a ensinar as crianças a escovar os dentes. E nós conseguimos, com dentro das escolas tinha escovódromo, né? E nós conseguimos baixar o índice de cárie daquelas crianças, baixar o índice abaixo do índice que a Organização Mundial de Saúde preconiza para os países, né, desenvolvidos. Então, dá resultado. E nós fizemos um scanner em todas as crianças do município de Diadema, com teste de glicemia, para detectar precocemente crianças que tivessem taxa de glicose elevada. Isso deu, e depois treinamos professores para educar a questão alimentar, o exercício. Então, essa ligação da saúde com a educação,
ela é vital. Infelizmente, isso acontece pouco. Infelizmente. Então, também é um trabalho que a gente tem que fazer para ganhar os gestores, para se conversarem, ouvirem os especialistas e trabalharem com as crianças na prevenção e na promoção da saúde. Só uma questão que eu acho que talvez valha a pena a gente também apontar, é que nessa parte de convencimento técnico-científico, né, essa não é uma solicitação só da população, não. Essa é uma solicitação de sociedades médicas como a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria e de entidades representativas de pacientes. Estão junto conosco também como autores dessa petição a ADJ, Associação de Diabetes Juvenis, a ANAD, Associação Nacional de Assistência aos Portadores de Diabetes, e a FENAD. Então, veja, nós estamos tentando agir da maneira política e técnico-científica para conseguir essa melhoria para o tratamento dessas crianças e adolescentes. Legal, doutora. Eu quero agradecer a sua participação, doutora Carla Mello, e o doutor também, vereador Gilberto Natalini, pela participação na sala de visitas de hoje. Eu que agradeço a você, Adriana, agradeço a doutora Carla de ter vindo e aos telespectadores de ter nos ouvido. Espero que a gente tenha colaborado para o esclarecimento público sobre esse problema. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês também. Obrigada. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado e até o próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.